Boa tarde, povo de Deus. Recebi do Senhor o que também passo a revelar a vocês. Como eu já curei algumas pessoas doentes, em nome de Jesus, é claro, porque toda honra e toda glória pertence a Ele, eu quero falar para vocês o que o Espírito Santo de Deus falou para mim hoje. Primeira coisa, para que você opere um milagre em nome de Jesus, é necessário que você esteja conectado com Deus. Como é que é essa conexão, irmão? O seu espírito está em oração o tempo todo com o Senhor. Você pode não estar falando nada, mas no seu coração você está falando com Deus. Outra forma é através dos louvores. Quando você está louvando ao Senhor, você está em conexão com Deus. E a Bíblia diz: tudo aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Então, se você estiver ligado aqui na terra aos céus, você dirá ao doente: a tua fé te curou, e ele ficará curado. Se você entender que a enfermidade é maligna, tu dirás: em nome de Jesus, doença, enfermidade, febre, dor, eu te ordeno, saia do corpo dele agora. Eu já fiz isso e deu certo. Então eu estou passando para vocês a importância de nós estarmos conectados com Deus o tempo todo. E quando a gente alcança essa graça de estar conectado com Deus o tempo todo, tudo se torna sem valor. Quer ver um exemplo? Séries de Netflix, séries de YouTube, filmes de YouTube. A única coisa que passa a valer, que passa a ser importante, são filmes e séries que falam de Jesus, como The Chosen. Entendem? Essas coisas passam a ter valor para nós. Marcão, e a cervejinha e o vinho? Rapaz, abandona tudo isso. Você vai provar do Espírito Santo e você vai ficar bêbado de tanta maravilha que vai acontecer dentro de você. E aí você vai dizer: eu não preciso mais da cervejinha do final de semana e não preciso mais de vinho para me entorpecer, para me alegrar. Olha como é que eu tô rindo nesse vídeo. Eu fico assim o dia inteiro. E é assim na rua também, parece um doido. Mas por que isso está acontecendo comigo? A palavra do Senhor diz que aqueles que estão ligados ao Cristo é como a raiz da videira ligado à videira. Se a videira dá fruto, a raiz dá fruto, é porque a raiz está ligada à videira verdadeira. E os meus frutos estão aí. Eu ganho pessoas para Jesus na rua, pregando para elas o Evangelho. Estou tentando agora uma visita no asilo diferente. Eu quero ir lá, eu quero todos os velhinhos dos asilos sentados na minha frente e eu vou descer o cajado do Altíssimo. Vou dizer para eles: o tempo de vocês se tornou mais curto que o de todo mundo por causa da idade. Mas eu gostaria de lembrar a você, querido ouvinte, que o cemitério está cheio de bebês, cheio de crianças, cheio de jovens, cheio de adultos e cheio de velhos. A morte não escolhe idade, nem dia, nem hora. Quando ela chega, ela sai levando qualquer um. E sabe quem é que mata? É o maior assassino de todos os tempos. Seu nome é Deus. É Ele quem mata. E não nos cabe dizer ou julgar o que Deus faz. Uma vez eu fui pregar o Evangelho no cemitério. Eu era jovem. E eu vi uma senhora batendo com a mão na cara de Jesus. Ela pegou um crucifixo que tinha um Jesus crucificado nele. Ela colocou o crucifixo em cima do túmulo do filho dela. E ela batia com força na cara dele. E ela falava palavras obscenas para Jesus. Eu fiquei olhando aquilo. Ela chamando Jesus de desgraçado porque matou meu filho. Num ponto ela está certa, de fato foi Jesus que matou o filho dela mesmo. Mas no outro,
eu fiquei paralisado. Eu fiquei sem saber o que fazer, o que falar para aquela senhora. E eu fui embora pensando naquilo. E uma vez eu vi uma revelação de um vídeo no YouTube. Olha só o que eu vou falar para vocês, hein? Lá no inferno, Deus está presente, sabe disso, né? Por que Deus está presente lá no inferno? Por que Jesus está lá no inferno? Por que o Espírito Santo está lá no inferno? Eu vou te responder agora. Porque Ele é onipresente. Deus não tem como não estar presente no inferno. Deus não tem como não estar presente aí do teu lado e do meu lado. Mas cabe a cada um de nós experimentar Deus de uma forma. Eu experimento me entregando a Ele de corpo, alma e espírito, 100% o dia inteiro, e à noite, quando eu acordo de madrugada, eu me entrego e perturbo Ele. Eu falo, Deus, é verdade que o Senhor não dorme, né? Mas se o Senhor tirar um cochilo, eu não vou deixar. Então, olha só, irmãos, Deus está lá no inferno. E às vezes Ele aparece para aquelas pessoas lá no inferno, porque todo mundo ali agora é espírito. E tem pessoas lá que tá dizendo palavras obscenas para Deus, xingando Ele, odiando Ele. Tem outras no inferno pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Tem outras dizendo, deixa eu voltar, eu preciso salvar meus filhos. Sabe por quê? Porque lá no inferno tem o avô, o bisavô, o tataravô, o neto, o bisneto, o filho. A geração toda de uma família está lá no inferno e continua indo para o inferno, os que estão nascendo. Então Deus está presente sim lá no inferno. Tá? Se eu estiver errado, eu peço aos teólogos que me apoiam, que me ajudam. Vocês, pastores, que são mais dedicados aos estudos da palavra, por favor, me corrijam, me ajudem. Mas para mim, se Deus é onipresente, Ele não tem como não estar lá no inferno. E por que Deus não tem misericórdia deles? Porque Deus tem um lado vingativo e punidor que muita gente desconhece. Eu conheço, porque eu estudo a Bíblia olhando o lado perverso de Deus. Não é o perverso como ser humano, mas aquele que faz justiça. Então, querido, amado ouvinte, se conecte com Deus. Liga na terra, estará ligado no céu. E se tiver alguém doente na tua casa, ou se você estiver doente, após a conexão com Deus, você irá dizer as palavras sagradas para a pessoa, tua fé te curou. Ou então dê a ordem, em nome de Jesus, fique curada. Enfermidade, eu te repreendo, eu te ordeno, sai do corpo dela. Cada caso é um caso. Outro assunto que eu já falei e vou voltar a falar. Pastor, para de enterrar crianças, jovens e adultos. Jesus não enterrou ninguém. E ele disse, ressuscitai os mortos. Crente não morre, estou me arrepiando. Crente não morre. Crente dorme no Senhor. Chega no ouvido do morto, pastor, e fala, acorda em nome de Jesus. Antes, retire de dentro das igrejas todos aqueles incrédulos. Se eu fosse você, pastor, eu já selecionava a partir de hoje um grupo de irmãos de fé, que fazem jejum, que sobem um monte, que estão de frente no trabalho do Senhor. Quando tiver um morto na igreja, criança, bebê, jovens, adultos, faça o velório dentro da igreja e peça que todos vão embora e só fique esse grupo de fé. E aí, pastor, estenda suas mãos sobre o morto, toque nele, sacuda ele e diga, em nome de Jesus, ressuscita, acorda. Faça isso, pastor. Isso que eu estou te falando foi o Espírito Santo de Deus que mandou eu falar. Então faça essa experiência. Não é preciso ter fé do tamanho de uma montanha, não, pastor.
Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, gente, é menor que um grão de arroz. Então vamos ter fé e vamos parar de enterrar nossos irmãos? Agora, pastor, não faça isso se a pessoa que morreu não era crente, porque o não crente vai para o inferno e do inferno ninguém volta. O que eu creio é isso, que falando em nome de Jesus, aquele morto não vai voltar, não. E outra coisa, pastor, se você falar para ele que eu digo, o irmão em Cristo, o santo que dorme, acorda, levanta. Se ele não levantar, pastor, a culpa não é sua. 1, 2, não era da vontade de Deus que ele ressuscitasse. 3, e se ele ressuscitar, a igreja vai lotar de pessoas querendo participar dos seus cultos. E você, pastor, vai gemer de doer, de chorar, de prantear, de alegria junto com os pais dessa criança. Mas, irmão Marco, por que não deve fazer isso com os velhos? Porque o velho, ele agora está no descanso de Deus. Tu vai tirar ele de lá para ele voltar a sofrer com as enfermidades que costumam acometer os velhinhos? Para que vai fazer isso? Ressuscitar um velhinho é uma maldade. Não faça isso, deixa ele agora está no repouso eterno. Mais uma vez, não tente ressuscitar mundanos. Só os crentes que dormem. Mundanos morrem, crentes dormem no Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço em cada um. E olha, liga na terra que será ligado no céu. Amém. Glória a Deus.